Se eu te fizesse uma pergunta simples, mas impossível de responder com leveza. Se você soubesse que hoje seria seu último dia na Terra, o que você faria? Talvez a primeira coisa fosse negar. Não, ainda não. Não pode ser. A gente vive como se a vida fosse um contrato longo, com renovação automática, como se o amanhã fosse garantido, como se o relógio estivesse sempre do nosso lado. Mas a verdade é que a vida não avisa com clareza. Ela não manda um e-mail, não toca uma sirene. Muitas vezes, ela só muda. E quando muda, muda rápido. Pensar no último dia não é um convite ao medo, é um convite à lucidez. Porque quando a gente lembra que é finito, a gente para de desperdiçar o que é infinito dentro de nós. O amor que ainda não foi dito, o perdão que ainda não foi dado, a coragem que ainda não foi usada. Então, vamos imaginar. Você acorda hoje, no fundo do coração, você sabe, é a última vez. O que você faria com a sua pressa? Você correria? Ou finalmente respiraria? O que você faria com o seu orgulho? Você defenderia estar certo? Ou escolheria estar em paz? O que você faria com as pessoas que ama? Você mandaria só mais um depois eu vejo? Ou pisaria no freio do mundo e diria, eu estou aqui, de verdade, sem distração? Porque a gente anda tão ocupado que até o amor vira tarefa. Depois eu ligo, depois eu visito, depois eu peço desculpa, depois eu explico o que eu senti. E o depois, muitas vezes, é só uma palavra bonita para adiar o essencial. Se hoje fosse o último dia, você pediria perdão a quem? Talvez você esteja esperando a pessoa perfeita, o momento perfeito, a frase perfeita. Mas a vida raramente oferece perfeição. Ela oferece oportunidade. E oportunidade não grita. Ela sussurra. Às vezes, você sabe exatamente com quem precisa conversar. Sabe exatamente qual mensagem está presa na garganta. Sabe exatamente qual atitude vem sendo adiada. Só que existe um medo por trás. O medo de ser rejeitado. O medo de parecer fraco. O medo de mexer em feridas antigas. Mas deixa eu te dizer uma coisa com calma. Não existe fraqueza em ser verdadeiro. Fraqueza é passar a vida inteira escondendo o que importa. Se hoje fosse o último dia, o que você faria com os seus arrependimentos? Tem gente que carrega culpa como se fosse identidade. Como se errar fosse uma sentença eterna. Mas culpa não foi feita para virar casa. Culpa foi feita para virar ponte. Uma ponte que te leva a consertar, aprender, recomeçar. Talvez você não consiga reparar tudo. Talvez não dê tempo de refazer cada história. Mas sempre dá tempo de escolher quem você quer ser daqui para frente. Mesmo que daqui para frente seja curto. E se hoje fosse o último dia, você teria coragem de ser simples? Porque no último dia, quase ninguém vai se importar com o que você comprou, com o que você postou, com o que você provou para os outros. No último dia, o que pesa é diferente. Quem você amou, quem você feriu, quem você levantou quando caiu e quem você deixou cair quando podia ter segurado. Talvez você perceba que a vida não é sobre acumular momentos bonitos para mostrar. É sobre se tornar alguém bonito por dentro. Se hoje fosse o último dia, você passaria mais tempo com Deus? Eu não sei como é a sua fé. Eu não sei como você ora. Mas eu sei de uma coisa. Quando a gente se lembra do fim, a gente começa a procurar sentido. E sentido não mora no barulho. Sentido mora no silêncio. Talvez hoje fosse o dia de fechar a porta do quarto, respirar fundo e falar com sinceridade. Deus, eu estou aqui. Sem discurso, sem máscara, sem personagem. Talvez hoje fosse o dia de agradecer por coisas pequenas que você nunca celebrou. O ar entrando no peito, o rosto de alguém que te ama, o pão na mesa, a chance de recomeçar. E também, talvez hoje fosse o dia de entregar o que você não controla. Porque uma das maiores ilusões humanas é achar que controla tudo. A vida é frágil demais para caber na nossa agenda. Se hoje fosse o último dia, o que você faria com o seu tempo? Você gastaria com brigas inúteis? Com discussões que não levam a lugar nenhum? Com comparações que te roubam a alegria? Ou você escolheria presença? Presença é um tipo de riqueza que pouca gente tem. Porque presença exige renúncia. Renúncia do celular a cada minuto. Renúncia da necessidade de estar sempre produzindo. Renúncia da pressa.
E talvez, no último dia, você finalmente entendesse: o que torna a vida grande não é a quantidade de anos, é a qualidade da alma. Agora, deixe eu te fazer uma pergunta final, não para te assustar, mas para te acordar. E se você não soubesse, porque a verdade é essa: você não sabe, eu não sei, ninguém sabe. E justamente por isso, a pergunta não é só o que eu faria no último dia. A pergunta real é: o que eu devo fazer hoje, enquanto ainda dá tempo? Dizer eu te amo com mais frequência, pedir perdão sem tentar justificar, perdoar, mesmo que a outra pessoa nunca peça, honrar pai e mãe, ou pelo menos tentar construir paz, tratar melhor quem te serve, quem trabalha com você, quem você ignora, fazer o bem em segredo, orar mais, viver com propósito. Se soubesse que hoje seria seu último dia na Terra, o que faria? Talvez a resposta mais sábia seja esta: eu viveria de um jeito que não precisasse esperar o último dia, para ser quem eu deveria ter sido o tempo todo.